O problema de muitas pessoas que pegam um problema como um ponto final, mas não como uma oportunidade, as pessoas não estão extraindo nada da dor. Aproveite as suas dores. Bispo, que loucura é essa? Aproveite as tuas dores. Tem muitas pessoas que não aproveitam, desperdiçam as suas dores. Você precisa aproveitar as suas dores, você precisa aproveitar o tempo de pressão. Ninguém cresce tanto no momento de pressão, no momento de guerra, do que no momento de paz. Pai amado, Pai querido, estamos, meu Deus, na sua presença, esse dia 12 de janeiro de 2026. Meu Deus, eu só tenho que agradecer ao Senhor. Eu sei e eu acredito. A palavra profética que está sobre nós, esta unção que vem para nos elevar e nos levantar e arrancar a vergonha e humilhação. O tempo da esterilidade acabou. Nada mais tem poder sobre o nosso povo. Eu acredito, meu Pai, que aqueles que acreditarem, que confiarem e derem passos corajosos, demonstrando a sua atitude de fé, as suas obras, viverão os melhores meses e o melhor ano da vida, o início de um novo tempo, de uma nova estação. O início de um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo de ampliação, um tempo de limpeza, um tempo, meu Deus, de resiliência, um tempo, meu Deus, de sabedoria, um tempo, meu Deus, de discernimento, um tempo, meu Deus, de prosperidade, de generosidade, de fidelidade, de disciplina, um tempo de alegria, Senhor. Eu acredito nisso. 2026 chega com som alegre. E o Senhor, meu Deus, está nos mostrando isso. Cante, mulher estéril. Cante, você que nunca deu à luz. Você terá mais filhos do que aquelas que têm marido. É o tempo, meu Deus, que o Senhor estará pegando aqueles que estão por cauda e colocando por cabeça, aqueles que estão no lixo e sendo sentados entre príncipes. É o tempo, meu Deus, que o Senhor está escolhendo aqueles esquecidos, como o Senhor diz em Zacarias 8, os remanescentes, aqueles que sobraram. Parece, meu Deus, que de lá não virá nada, mas virá tudo, Senhor. É aqueles, meu Deus, que têm tudo para ser esquecido, mas ao mesmo tempo tem tudo para serem lembrados. É aqueles, meu Deus, que o Senhor quer demonstrar a sua força. É aqueles, meu Deus, que como o Senhor mesmo diz, as prostitutas e os republicanos passarão na frente daqueles que já estavam aí. O tempo, meu Deus, que o povo de Efraim passará na frente do povo de Manassés. Mesmo, meu Deus, aqueles que chegaram antes serão ultrapassados por aqueles que chegaram depois. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso e é isso que eu creio, é isso que eu prego, é isso que eu vivo e é isso, meu Deus, que eu espero na vida do povo do Ministério Mudança de Vida. Eu declaro, Senhor, o início de uma nova estação na vida do nosso povo. E que todo espírito que se levantou para destruir a igreja, destruir o nosso povo, que vem oprimindo, reprimindo, bloqueando, travando, cegando, enfraquecendo, distraindo, dividindo, todo demônio, meu Deus, que colocou este pensamento de desesperança, que vem roubando as forças dessa pessoa, que já começou essa segunda-feira,
ela não acreditando, ela se esquecendo daquilo que ouviu e daquilo ainda que declarou. Eu quero ordenar agora, maldito, aonde você estiver alojado, aonde você estiver enraizado, pega tudo que é teu, da vida desta pessoa, do ao redor ao derredor, ao derredor da vida dela. Você que está na casa, no trabalho, você que está na mente, no coração, você que está gerando feridas, você que não deixa essas feridas serem fechadas e cicatrizadas, você que ainda está pressionando, está colocando essa pessoa em um lugar baixo, em um lugar pequeno, um lugar de culpa, um lugar de amargura, de rancor, pega tudo que é teu em nome do Senhor Jesus e saia! Saia e saia em nome do Senhor Jesus. Receba a paz, receba a força, seja revigorado, seja avivado, seja cheio do Espírito Santo. Veja o Senhor colocando a paz no seu coração. Veja o Senhor, através do Espírito Santo, te fazendo lembrar aquilo que você ouviu e aquilo que você declarou. E aquilo que você plantou neste momento. E lembre-se, céus e terra passarão, mas nenhuma palavra deixará de se cumprir. Lembre-se de todas as promessas que o Senhor fez a você, a nação de Israel, nenhuma falhou e todas se cumpriram. Lembre-se que o Senhor, Ele vai cumprir cada ponto e cada vírgula que prometeu para você. Você não será abandonada. Não se acanhe. Não tenha medo. Você não será envergonhada. Você não será abandonada. Você não foi esquecido. Você não é o erro nem está aqui por sorte. Você não é um produto, um objeto de vergonha. Você é algo que o Senhor está construindo e mostrando a todos que o Senhor escolhe. Aqueles que muitas vezes é como Jefité, meu Deus, excluído pelos irmãos, com um passado muito difícil. É aqueles como Davi, excluído pelos irmãos, esquecido pelo pai. É aquele como José, vendido pelos irmãos e ficou uma vida sendo escravo e aprisionado e vivendo traições. Não, isso não é para te derrubar. Isso é para construir um grande testemunho para a honra e para a glória de Deus. Isso não é para te derrubar, e nem é para te desqualificar, e nem é para te fazer andar encurvado. Não, é para mostrar que através de Deus, através do Espírito de Deus sobre a sua vida, qualquer pessoa que está com o coração aberto e disponível, pode viver uma vida como Jabes. Nasceu para ser um causador de dores, mas já começa, ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ele foi o melhor da sua família. Você pode ter nascido com uma sentença, mas uma oração, uma decisão quebra as sentenças e arranca o jugo e muda o seu destino. E eu acredito nisso. Uma decisão, um dia de favor, equivale a décadas na força do braço. Eu abençoo a sua vida, eu entrego esta reunião em tuas mãos, Senhor. E que o Senhor possa conduzir do início ao fim. E que nada, meu Deus, eu peço, por favor, meu Deus, que nada seja desperdiçado. Nada seja desperdiçado.
Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, fazer neste momento um muro de fogo ao redor desta pessoa que está em todos os lugares, aqueles que estão aqui, aqueles que estão pela transmissão, que nada chegue como uma seta para distrair ou roubar a vida desta pessoa, mas que ela absorva tudo o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Eu acredito nisso. Eu agradeço, eu amo o Senhor e peço que o Senhor conduza esse trabalho. E que seja, Senhor, um divisor de águas na vida dessa pessoa hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. E eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Repita comigo, eu bebo da palavra profética para 2026. Pense grande. 2026 chega na minha vida com um som alegre. Em nome de Jesus. Fala para essa pessoa, muito boa noite para você. Hoje, Deus definirá e responderá muitas situações para todos nós. E você vai falar isso para ela, você é um privilegiado. Parabéns por você estar aqui. Ai, se não tivesse, ia perder uma palavra. E ai daqueles que não estão. Meu Jesus amado. Pode sentar, por gentileza. Essa palavra que hoje o Senhor nos traz está tão alinhada com a palavra profética para 2026, que assim, nos ensina e nos mostra exatamente o que o Senhor está esperando de nós. Quando nós lemos aqui Isaías 54, eu vou ler novamente aqui para você. Cante, mulher estéril que nunca teve filhos, enche o ar de canções, você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Limpe o terreno para suas tendas. Amplie suas tendas. Pense grande. Estique as cordas. Firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo, você não será decepcionada. Fala para essa pessoa, você não vai ser decepcionado. Você não será decepcionada. Não se acanhe. Sabe aquela vergonha daquela pessoa que não tem uma certeza, uma convicção? Não se acanhe. Você não vai passar vergonha. Você não passará vergonha, você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade da sua viuvez. Vai cair no esquecimento. Se eu continuar aqui, eu até deixei aqui separado um ponto que para mim foi muito importante trazer hoje aqui, que no 7, aquele que é o seu eterno Redentor diz, eu a deixei, mas só por um momento. Agora, com enorme compaixão, eu a estou trazendo de volta. Num instante de fúria, virei as costas para você, mas só por um momento. É com amor, leal e ternura que eu estou cuidando de você. Seu exílio foi como os dias de Noé para mim, quando prometi que as águas de Noé nunca mais iriam encher a terra. Estou prometendo agora, chega de ira contra você, chega de repreensão. Quando nós pegamos em Daniel 2, nós falamos
de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego no segundo ano do rei Nabucodonosor. E eu vou até ler para você acompanhar o raciocínio e você entender o que Deus entregou à bispa e hoje a bispa entregou para os líderes e eu estou aqui para passar essa mensagem do Senhor para você. No segundo ano do seu reinado, o rei Nabucodonosor teve alguns sonhos que estavam deixando maluco, tanto que ele nem conseguia mais dormir. Chamou então todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos. Repita comigo. Chamou todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos da Babilônia. Todos. Tudo que você pensar ele chamou. E tem que lembrar que era o reinado mais importante, o mais poderoso da terra. Então tudo que tinha de melhor estava na Babilônia. Mas o melhor, não aos olhos de Deus, obviamente. Ele chamou tudo. Quando estavam todos na presença do rei, ele disse: tive um sonho, e não consigo tirá-lo da cabeça. Não vou conseguir dormir até que saber o que significa. Os astrólogos, falando em aramaico, disseram: que o rei viva para sempre. Conte-nos os sonhos e vamos interpretá-lo. O rei respondeu: meu decreto é este. Se vocês não conseguirem me dizer qual é o sonho e me dar a interpretação, vou fazer, repita comigo, picadinho. Imagina isso. Picadinho de vocês e destruir suas casas. Mas se me contarem o sonho e derem a interpretação, vou encher vocês de presentes e serão muito honrados. Então, digam-me qual foi o sonho e me deem a interpretação. Ali era algo assim impossível. E você vai ver eles mesmos falando isso. Eles responderam: Vossa Majestade, por favor, conte-nos o sonho, então daremos a interpretação. Mas o rei disse: eu sei o que estão tentando fazer. Vocês só querem ganhar tempo. Sabem que estão numa enrascada. E se não conseguirem me contar o sonho, estarão numa fria. Estou até vendo. Vocês vão inventar uma história qualquer e me enrolar até que eu mude de ideia. Nada disso. Primeiro me contem o sonho, e então vou saber se são capazes de me dar interpretação ou se estão só me enrolando. Ou seja, ali era uma tarefa somente para um homem totalmente diferenciado, como nós vamos ver aqui em Daniel. Os astrólogos disseram: ninguém em nenhum lugar do mundo pode fazer o que o rei está pedindo. E nenhum rei jamais pediu uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que Vossa Majestade está pedindo, repita comigo, é impossível. A não ser que algum Deus o revele. E os deuses não vivem no meio de gente como nós. A resposta deixou o rei furioso. Ele perdeu a paciência e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. A sentença de morte foi anunciada e Daniel e seus amigos estavam entre os condenados à morte. Enquanto Arioque, chefe da guarda real, fazia os preparativos para a execução, Daniel sabiamente chamou-o de lado e lhe perguntou o que estava acontecendo. Por que o rei deu uma ordem como essa, tão de repente? Tem que lembrar, ele estava no segundo ano do reinado, ele estava naquele jejum somente com legumes e água, ele estava totalmente separado, era um homem diferenciado, Daniel. Arioque explicou a razão de tudo e Daniel foi procurar o rei pedindo um pouco de tempo para que pudesse interpretar o sonho.
Daniel foi para casa e contou aos seus amigos Ananias, Hananias, Misael e Azarias o que estava acontecendo. Ele pediu que orassem ao Deus dos céus por misericórdia para solucionar o mistério e assim poderem escapar da morte. Naquela noite, a solução do mistério foi revelada a Daniel. Numa visão, Daniel louvou ao Deus dos céus, dizendo: Bendito é o nome de Deus, para todo sempre. Deus é sábio e todo-poderoso, ele muda as estações e conduz a história. Escolhe reis e também os depõe. Ele dá tanto a sabedoria quanto o discernimento. Ele abre as profundezas, revela os segredos, conhece o que há na escuridão. A luz transborda dele, ó Deus dos meus antepassados. A ti toda a minha gratidão e todo o meu louvor. Tu me tornaste sábio e forte, e agora nos mostrastes o que pedimos. Tu, repita comigo, resolvestes o mistério do rei. Assim Daniel voltou a falar com Arioque e o encarregado da execução. Ele disse: cancela a execução. Leve-me ao rei, o que vou interpretar o sonho dele. Arioque não perdeu um minuto. Correu ao rei, levando Daniel com ele, e disse: achei um homem entre os exilados de Judá, que pode interpretar o sonho. O rei perguntou a Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar: você tem certeza do que pode fazer isto? Você tem certeza de que pode fazer isto? Contar o sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu ao rei: nenhum homem pode decifrar o mistério do rei, quem quer que seja, sábio, encantador, mago ou astrólogo. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, e ele me revelou. Ele está mostrando ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer no futuro. Este é o sonho, o que o rei teve, a visão que encheu sua mente. Aqui ele vai falar, enquanto a vossa majestade estava deitado na cama, o rei, vieram ideias sobre o que vai acontecer no futuro, tal, e ele vai descendo e ele vai falando. Né? E ele vai falando sobre a estátua, a cabeça, os pés. Quando Daniel, 46 e 47, quando Daniel terminou, o rei Nabucodonosor, perplexo, prostrou-se com o rosto no chão diante de Daniel. Ele ordenou uma oferta de sacrifício e de incenso em honra a Daniel e declarou: seu Deus realmente é o Deus de todos os deuses, o Senhor de todos os reis, e ele revela todos os mistérios, e eu sei porque você decifrou o mistério. Vamos entender um pouco. Aqui, quando você fala de um povo exilado, é um povo que está fora da tua terra. É um povo que não é daqui. Daniel, ele não era de lá. Daniel, ele chegou na Babilônia com um objetivo. Ele, Deus, obviamente, que permitiu tudo isso. E ele chegou lá como a elite. Ele estava em um processo de doutrinação. Você percebe que o objetivo era mudar a linguagem, colocar vestimenta, fazer que ele comesse a comida da Babilônia. Mas em nenhum momento Daniel, ele se prostrou a ordens e nem a decretos. Para Daniel, ele sempre teve essa mentalidade. É melhor a morte do que se acovardar, trocar aquilo que é verdade por uma mentira. Ser pressionado e ceder para aquilo que não é verdade. Isso é uma coisa que, assim, eu vejo que muitas pessoas, por causa de covardia, por causa de falta de identidade, de falta de convicção, sempre estão trocando o que é verdade por uma mentira. Coisas grandes por coisas pequenas. E aqui você vê, ontem ainda nós falamos sobre isso, sobre o que é questão de ser antifrágil e ser uma pessoa resiliente.
uma pessoa resistente, uma pessoa que mantém a convicção, uma pessoa que mantém a visão e não cede à pressão. Daniel não cedia à pressão, não adianta. Não adianta, nós temos que nos recordar que quando José morreu no Egito, assumiu um outro rei. E esse rei, esse faraó, esse governador, ele já chegou vendo, olha, o povo é muito grande, esse povo é muito grande, então vamos colocar trabalhos forçados, vamos pressioná-los. O que a Bíblia diz? Quanto mais eram pressionados, mais eles cresciam. Então, assim, o problema não é a pressão, o problema é como eu lido com a pressão. O problema é que muitas pessoas, no momento da pressão, estão cedendo e não estão aguardando, não estão esperando. Ontem eu falava sobre Saul. Saul, ele tinha uma ordem muito clara para ficar em Gilgal e esperar os 7 dias. A Bíblia diz que os filisteus tinham um exército como a areia da praia, e ali Saul, ele começou a ver o próprio exército dele saindo, se escondendo em cavernas, outros atravessando o Jordão e fugindo para todo lado. E no final ele disse, não, me dá um holocausto, deixa eu resolver isso aqui. Sacrificou, na hora que sacrificou e finalizou o sacrifício, Samuel chegou. Sabe naquele momento que falta tão pouco para as coisas acontecerem, mas tão pouco, na hora que você já está vendo a praia. Eu lembro de um culto, ainda que a bispa disse, daquele homem que comprou uma terra ali nos Estados Unidos, faltava 1 metro para achar uma grande reserva de ouro, e ele vendeu. E o outro que comprou, cavou mais 1 metro, encontrou e ficou ali, teve a sua riqueza absurdamente elevada. Sabe quando falta tão pouco e as pessoas não estão aguardando, não estão esperando? Sabe naquele momento, quando o vinho acaba e parece que tudo acabou também, não tem mais sentido estar ali? Eu não encontro mais sentido, eu não encontro mais motivo, ainda estou procurando coisas vivas em lugares mortos, eu estou procurando doçuras em cadáveres, lugares que não é mais para mim, eu estou nesses lugares, comida que não é para mim, eu estou comendo esta comida. Daniel, a todo momento, ele sabia quem ele era e ninguém poderia diminuí-lo. Todo momento você vê um povo tentando diminuir Daniel. Você vê isso ainda no reinado de Dário. Ainda quando foi falar para Dário que ele estava orando, olha, um dos exilados, aquele homem era o segundo depois do rei. As pessoas querem diminuir aquelas que verdadeiramente são elevadas, são honradas por Deus, são escolhidas por Deus. E aqui essa palavra ela vem para nos mostrar que Deus está esperando, no dia de hoje, uma atitude de coragem, uma atitude de força, uma atitude de ousadia, uma atitude que, aos olhos humanos, é impossível e aos olhos humanos é loucura. Em cima de um decreto, você percebe que ele não foi consultado. Mas ele pegou aquele decreto que estava liberado para todos, inclusive para eles, e a primeira coisa que ele fez não foi tentar, com alguma técnica, correr para fazer alguma coisa, ou tentar de alguma outra maneira, senão orar e buscar a Deus. Se Deus que levou toda aquela nação, toda aquela situação, naquele ponto, também é o mesmo Deus que pode tirar aquela situação. Ontem eu falava sobre isso. No momento que Raquel disse, se não me der filhos eu morrerei, Jacó disse, por acaso eu sou Deus que te impediu de ter filhos? Então nós já sabemos que é Deus. Aquele que permitiu é aquele que também pode liberar. Aquele que permitiu a infertilidade é aquele que pode permitir a fertilidade. Aquele que permitiu muitas coisas, ele pode também permitir. E nós temos que entender que, para Deus,
O que importa é o que você está aprendendo e o que você está extraindo disso. O problema de muitas pessoas que pegam um problema como um ponto final, mas não como uma oportunidade, as pessoas não estão extraindo nada da dor. Aproveite as suas dores. Bispo, que loucura é essa? Aproveite as tuas dores. Tem muitas pessoas que não aproveitam, desperdiçam as suas dores. Você precisa aproveitar as suas dores, você precisa aproveitar o tempo de pressão. Ninguém cresce tanto no momento de pressão, no momento de guerra, do que no momento de paz. O próprio exemplo, a própria palavra diz isso sobre Davi. Davi era conhecido, Davi crescia, Davi vencia, cada vez mais ele ficava famoso pelas suas guerras, pelas suas conquistas, pelas suas vitórias. Mas no dia que ele estava no lugar errado, Joabe que foi, ele ficou lá no palácio, ele cometeu aquela atrocidade com Betseba. Ele não estava no lugar certo. Tem tempos de paz e tempos de guerra. E nós temos que saber identificar esses tempos. Porque tem pessoas que no momento de guerra estão fugindo, no momento de paz está criando guerra. Sim ou não, pessoal? Infelizmente, muitas pessoas estão desconectadas. Não têm o menor discernimento. Estão como Raquel, que pega a Bila, a serva dela, dá para Jacó, e no momento que tem filha, ela diz, que meu Deus fez uma justiça. Que justiça é essa, se você que colocou a mão? A Bíblia diz que a nossa justiça são como trapos de imundície, ou seja, se vir de mim, não é justiça. Mas se vir de Deus, sim é justiça. E a palavra de Deus vem para te mostrar, hoje Ele está dizendo a você, mesmo você como um exilado, mesmo você na posição de a mulher estéril, Deus está falando para todos nós, este é o melhor momento para você ter uma atitude agressiva, uma atitude de fé. Algo que parece que não vai dar certo. E Deus está falando, se chegou num momento como esse, será que Deus não estava te preparando para um momento como esse? Eu tenho a certeza que Deus ele quer operar nesta semana. Deus está querendo abrir muitas portas e definir muitas situações indefinidas. Eu tenho tanta certeza. E a bispa ainda falava isso. Avise a igreja. Domingo será o dia do decreto. É o dia da sentença que o justo juiz vai decretar. É o dia que vai findar o tempo de esterilidades. E nós, se nós crermos nesta palavra, você vai pegar papel, uma caneta, você vai trazer tudo aquilo que representa uma situação estéril na sua vida. É assim, é tão forte o que Deus trouxe hoje para todos nós, porque isso é antes do dia 25. O Senhor está falando já de agora, o Senhor está falando agora, dia 18 de janeiro. O Senhor está querendo agora, o Senhor está querendo definir muitas situações agora. E eu digo agora, eu estou falando de hoje também. Eu estou falando de hoje, eu estou falando que o Senhor está definindo muitas situações, o Senhor está abrindo muitas portas, o Senhor está curando muitos ventres, o Senhor está florescendo muitas figueiras sem fruto, o Senhor está gerando bênçãos no dia de hoje. Eu tenho tanta certeza que eu vejo a palavra é como um alinhamento. A palavra está falando de um alinhamento. E se nós crermos que eu vou viver agora, eu vou possuir agora, eu vou pisar agora, eu vou testemunhar agora, como a bispa ainda falava isso, a mesma força e a mesma fé que você tem para acreditar, se você acredita que você vai vencer, você vai vencer. Se você acredita que você não vai vencer, você não vai vencer. Então, é tudo uma questão de fé. Mas o Senhor diz sobre o impossível.
é algo que todos os astrólogos, todos os feiticeiros, todos os magos, os filósofos, todos, os melhores, a elite, todos os melhores não puderam fazer nada. Daniel não tinha aquilo que aqueles homens tinham de diplomas, mas Daniel tinha Deus. E o Senhor está querendo buscar aqueles que estão buscando o diploma do céu, aqueles que estão recebendo um certificado do Senhor, aqueles que estão passando nas provas, aqueles que estão concluindo a corrida, aqueles que estão recebendo o diploma, aqueles que estão guardando a sua fé, aqueles que acreditam na palavra, simplesmente acreditam, mas não é um ato passivo. Eu acredito, não, é um ato ativo de acreditar e dar passos de fé. É movimentar o mundo espiritual. Será que você está disposto hoje a movimentar o mundo espiritual e já ver muitas situações antigas, de até décadas, que não se resolvem, não estão se definindo, serem definidas ainda essa semana, antes de iniciar o propósito? Será que nós acreditamos ao ponto de crer que, como Daniel, você vai ser esse instrumento para mostrar para todos que você é o improvável, que você é aquele que o Senhor diz que vou fazer grande e forte qualquer pessoa. Será que você é essa qualquer pessoa? Porque o mundo quer nos chamar de exilados. O mundo quer nos chamar daqueles que, não fazem parte, são alienados. Mas nós conhecemos o passado, o presente e o futuro. Nós sabemos o Deus que nós estamos servindo. Nós sabemos qual é o propósito da nossa vida. Aqui você vê, Nabucodonosor ficou perplexo, prostrou-se com o rosto no chão. E ele ordenou uma oferta de sacrifício de incenso em honra a Daniel. E declarou: seu Deus realmente é o Deus de todos os deuses. Pessoas de honra, pessoas de cargos altos, vão olhar para nós e vão usar essas expressões. Realmente, o seu Deus é o único Deus. O Senhor de todos os reis, e ele revela todos os mistérios. O rei promoveu Daniel a um elevado cargo no reino, encheu-o de presentes e empossou como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei ainda designou Sadraque, Mesaque e Abednego para os postos administrativos em toda a Babilônia, enquanto Daniel permaneceu no palácio real. Todos estavam à frente de Daniel. Todos. Daniel, não é que o Daniel foi consultado, nem consultado foi. Mas ele se levantou em cima de decretos. Todos estão esperando a morte nesse ano, mas nós estamos esperando vida. Todos estão esperando desgraças, mas nós estamos aguardando mais graça. Todos estão falando sobre sentenças de morte, nós estamos falando de nascimento. Quanto mais o mundo corre, mais nós permanecemos. Quanto mais o mundo escolhe os atalhos, mais nós ficamos no caminho. Mais nós decidimos pagar o preço e nós sabemos que este é o nosso ano. Quanto mais pressão, quanto mais eram pressionados, mais eles cresciam. Daniel, ele teve uma atitude e acreditou: eu sou a pessoa certa. Eu sou aquele que foi escolhido para esse dia. Esther, no momento de um decreto que toda a nação ia morrer, será como Mardoqueu? Será que não foi para este momento? Será que não foi para este momento? Às vezes eu vejo
que tem pessoas que, mesmo estando aqui, não estão aqui. Porque assim, acreditar que Deus ele pode mudar a nossa história de uma hora para outra. Aqui Daniel estava numa situação, no mesmo dia, depois que houve a revelação, através daquele ato de fé, a história dele mudou. Horas antes ele ia morrer. Horas depois ele estava como chefe de todos. Estamos prestes a ver muitas mortes, mas no mundo não fazendo parte, não dentro e ainda tendo a certeza e a convicção de qual é o Deus que eu sirvo. Você precisa hoje tomar essa decisão e se levantar com mais força do que você nunca teve na sua vida. E acreditar que aonde as pessoas estão correndo, é lá que Deus está te mandando. Deus está querendo levantar pessoas. Deus está querendo exaltar, Deus está querendo honrar, Deus está querendo presentear, Deus está querendo promover o nosso povo. Nós somos o povo que será promovido através daqueles que estão dizendo que é impossível uma promoção. Nós somos o povo que vai ver o Senhor levantando exilados. Aqui você vê, em Isaías 54, falando sobre exilados. Falando sobre exilado. Seu exílio foi como os dias de Noé. Nós passamos exílios, mas nós estamos saindo dos exílios e mais. E mais. Ainda, eu lia uma palavra que para mim foi muito forte, que é Zacarias 8. O Senhor prometeu abençoar Jerusalém mais uma vez, a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tenho muitos ciúmes de Sião, estou me consumindo de ciúmes. Assim diz o Senhor, estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada de cidade da verdade, o monte do Senhor dos Exércitos será chamado monte sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres de idade avançadas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala, e por causa da idade, as ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Agora, repita comigo. Mesmo que isso pareça impossível para os remanescentes deste povo naquela época, será impossível para mim? Mesmo que isso que você está vivendo hoje pareça impossível, cantar em cima de esterilidade parece impossível, parece uma loucura. Você assumir e se levantar, como Daniel se levantou, parece uma loucura, parece algo insano. Mas o Senhor está procurando essas pessoas que sabem que serve o Deus do impossível. Sabem, têm a convicção que não serão envergonhados, não serão humilhados, não serão abandonados, não estão sendo esquecidos. Eu vou cantar em cima da esterilidade. Eu vou cantar em cima da esterilidade. Hoje eu falava ainda sobre Zacarias, capítulo 4, aqui, que fala, depois disso a palavra veio para Zorobabel
começou a reconstruir esse templo e vai concluí-la. Essa será a confirmação de que o Senhor dos exércitos de anjos me enviou a vocês. Será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Presta atenção. Eu sempre falo que o melhor dia para você começar e tomar uma decisão é no dia de hoje. Eu não tenho amanhã. Pessoas que têm a mentalidade, semana que vem eu faço isso. Amanhã eu faço isso. Não, ano que vem eu começo uma dieta. Ano que vem eu faço. Depois eu pago essa conta. São pessoas procrastinadoras que não entenderam que não tem o dia de amanhã. Nada vai acontecer amanhã se eu não valorizar o dia de hoje. Como eu valorizo o dia de hoje? Eu aproveitando ao máximo o dia de hoje. Como eu aproveito ao máximo o dia de hoje? Eu estando no lugar onde o Senhor me mandou estar. Aqui para muitos, esses primeiros dias são os pequenos começos. Mas será que aqueles que estão desprezando todos os cultos, todas as segundas, todas as terças, tudo que nós já estamos vivendo hoje, será que vai receber a mesma coisa que você que está aqui? A Bíblia diz, será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Esse dia de pequenos começos, aqui existe um pequeno começo aqui. Existe algo muito grande. Repita comigo, eles mudarão. O que eles mudarão? Coloca para mim. Eles mudarão, coloca para mim. Eles mudarão sua música quando virem Zorobabel colocando a última pedra no lugar. Voltando à visão, o anjo mensageiro disse, e continua as 7 lâmpadas. O Senhor está falando que o Senhor vai mudar a nossa música. O Senhor está falando sobre uma canção que será mudada, que será alterada na nossa vida. Porque nós estamos valorizando o dia de hoje, nós estamos aproveitando o dia de hoje, nós estamos possuindo o dia de hoje. Eu fico assim, encantado que Deus está querendo fazer antes do início do propósito. Deus está querendo resolver e definir muitas situações antes do início do propósito. E eu falo para você, faça a sua parte. Tome as decisões hoje. Faça aquilo, porque Deus está querendo gerar e entregar e liberar testemunhos antes do início deste propósito. Deus está querendo abrir portas antes do início deste propósito. É uma semana de definições, é uma semana de respostas, é uma semana que domingo a bispo estará neste altar fazendo um grande trabalho. E com a ajuda de Deus, vendo o Senhor decretando o fim de esterilidades no Ministério Mudança de Vida. O dia do decreto, domingo será o dia do decreto. E Deus está assim, mostrando que esta semana nós veremos muitas situações que eram impossíveis sendo resolvidas. Eu estou falando aqui de algo impossível. Coisas impossíveis já acontecerão. Coisas impossíveis acontecerão. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. Se podes, eu estou dizendo vários versículos, tudo é possível àquele que crê. E mesmo que isso pareça impossível para os remanescentes deste povo, será impossível para mim? Deus vai fazer o impossível na sua vida. Deus vai estar decretando que as situações impossíveis, através de uma atitude muito ousada, uma atitude muito corajosa, uma atitude muito intrépida, algo assim que parece loucura, pode dar o passo. Pode fazer aquilo que parece impossível, parece que não vai dar certo. Vai
dar certo. As coisas vão mudar, mas o Senhor está esperando hoje esta decisão, esta atitude. Tudo te faz ficar neste lugar. Mas hoje você vai sair deste lugar e você vai acreditar que Deus está abrindo uma porta para o impossível na minha vida. Eu vou entrar por esta porta, eu vou sair desse barco, eu vou entrar nessa fornalha. Se descer na cova, o leão a boca vai ser fechada. Se eu entrar na fornalha, eu não serei queimado. Tudo leva a crer que não vai dar certo, e é por isso que vai dar certo. Porque vai ser Deus. É Deus que vai abrir essa porta e vai lhe dar a sua atitude de fé em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Eu li agora à tarde Mateus 19, e quando você lê aqui, a partir do 19:29, diz: E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, repita comigo, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Tem muitas coisas que não podem mais ser uma trava, nem um bloqueio, muito menos uma âncora na nossa vida. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa fazer uma escolha. Não dá para nós rompermos, ao mesmo tempo termos tudo. Tem coisas que nós já temos essa consciência, quanto mais próximo de Deus, mais sozinho a gente fica. Sim ou não, pessoal? Infelizmente é isso. Mas sozinho, quando eu falo sozinho, nós nunca estamos, porque o Senhor é um Deus que nos preenche. Eu não estou dizendo, bispo, está me deixando falar para deixar todo mundo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para tomar uma decisão. E você não mais ser conduzido por opiniões ou por sentimentos, mas colocar Deus como essa única ordem na sua vida. Você só tem que buscar a opinião de Deus. Quando eu falo isso, são pessoas assim que estão baseadas na palavra de Deus. A Bíblia fala sobre no livro de Provérbios, nós temos muitos ensinamentos de sabedoria. E se esta sabedoria não está, as pessoas que estão me conduzindo, me orientando, não está alinhado à sabedoria, aos ensinos de Deus, eu preciso escolher a Deus. Pare de ficar buscando o amor de pessoas. Pare de se diminuir. Pare de ter medo de ficar sozinho. Não, uma das coisas que nós aprendemos é que a todo momento Jesus ia para o deserto, Jesus subia no monte, Jesus ficava sozinho, a todo momento ele buscava a Deus. Mas pergunta se ele buscava ficar perto das pessoas. Não, as pessoas que queriam ficar perto dele. Quando você tem algo único, quando você tem algo que ninguém tem, todos querem ficar perto de você. Eu posso pegar o exemplo aqui da bispa. Não tem faculdade, não tem diplomas, mas os diplomados, aqueles que estão, os médicos e os juízes, querem ouvir. E todos querem ficar perto dela. Por quê? Porque enxergam Deus na vida dela. Querem ficar perto. Pode observar, quem é cheio do Espírito Santo, você quer ficar perto.
Você quer ouvir. Olha, eu lembro, há uns anos, quando eu falava, muitas pessoas continuavam falando ao mesmo tempo. Hoje, quando eu falo, ninguém abre a boca e começam e querem ouvir, porque você tem algo que vai acrescentar na vida dessa pessoa. Pode observar, quanto mais de Deus, mais as pessoas começam a ficar quietas. Elas querem te ouvir. As pessoas querem te ouvir. As pessoas querem ouvir uma pessoa cheia do Espírito Santo. As pessoas querem ouvir. Então pode ter certeza, se você falar, e você ser conduzido, você ser cheio do Espírito, você buscar o conhecimento, você buscar realmente o entendimento, você vai ser ouvido. Então, pode confiar. Daniel até então não era ouvido. Agora todo mundo ouvia ele. Tanto que o próprio chefe da guarda disse: encontrei um exilado aqui. Não chamou ele de sábio, não chamou ele de homem forte, de um homem com discernimento. Não, é só um exilado. Mas hoje o exilado é chefe dele. Pode parecer que não vai acontecer, mas vai acontecer. Se você acreditar, vai acontecer. Vai acontecer. Ele foi o último. E Deus pega aqueles que estão por último e coloca em primeiro lugar. Você sabia disso? Versículo 30. Contudo, coloca aí. Versículo 30. Muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Hoje você pode estar em último, mas você vai ser colocado em primeiro a partir desta decisão que você vai tomar. Eu garanto a você, a fila vai mudar. Os cargos, as promoções, os salários, as coisas vão mudar. O Senhor está fazendo uma mudança. O Senhor está fazendo uma troca de cadeiras. Aqueles que estavam por último, coloca aí para mim o versículo. Aqueles que estavam por último serão colocados em primeiro lugar. Porque quem promove é Deus. Quem dá autoridade, quem tira autoridade é Deus. Quem estabelece cada reinado é Deus. Parece que o povo, parece que você vê, muitos parece que estão assim, se safando, se livrando, mas isso não existe. Deus, Ele não tem justiça, Ele é a justiça. Busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não é uma questão sua, é uma questão com Deus. Deus é assim. Se você planta, você colhe. E isso é a lei da semeadura. A lei, aquela lei que ele estabeleceu depois do dilúvio. É um decreto de Deus. O que você planta, você colhe. Então, se você está plantando atitudes justas, você vai colher os frutos de justiça. Deus vai elevar e Deus vai levantar o nosso povo. E aqueles que parece que estão na frente, parece que está dando certo tudo. As injustiças não vai continuar. Essas pessoas não irão continuar neste lugar. Deus, Ele permite até um ponto. Até o ponto de uma situação como aquela, dos sábios falarem: nunca ninguém pediu isso. Isso é impossível, o que você está pedindo. Aí você se levanta lá no fim da fila. Ninguém te conhece, ninguém sabe o que você é. E você só fala assim: me dá um tempo, que eu vou ali orar. E no final, aquele que decretou a morte está prostrado. Aquele que se levantou para destruir a todos. Como Nabucodonosor estava prostrado, reconhecendo
o Deus que você serve. Você precisa tomar essa atitude, porque hoje você vai mostrar qual é o Deus que você serve. O Deus que você serve vai tirar você do último e vai colocar como o chefe, como aquele que está acima de todos os sábios. Porque a sabedoria vem de Deus. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, se você temer a Deus, se você tiver a coragem de acreditar e confiar nesta palavra e dar este passo de fé, você vai ver as coisas se definindo na sua vida. Eu peço que nesse momento você feche os seus olhos. E eu quero que você tome essa decisão no dia de hoje. Hoje você está se levantando em cima de uma situação impossível hoje. Deus está arrancando a esterilidade do nosso povo. Hoje, as coisas estão mudando aqui. Eu tenho tanta certeza do que o Senhor está fazendo, que o Senhor está querendo fazer nesta semana, como um fechamento nesses 7 dias. Não é à toa que tantas coisas estão acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo no mundo. Por quê? Porque começou no mundo espiritual. Deus liberou no mundo espiritual. Deus liberou no mundo espiritual. Deus está mudando a nossa circunstância para melhor. E nós vamos ter essa atitude de fé. Hoje você vai tomar essa atitude de fé. Essa decisão de coragem. Eu vou tomar esta decisão. E eu vou confiar no Senhor. Porque o Senhor já colocou isso no seu coração. Não é algo novo. Eu tenho certeza que você sabe exatamente o que Ele está pedindo para você. Você sabe exatamente o que Ele está pedindo para você. E essa atitude sua vem com uma oportunidade para tirar essa esterilidade da sua vida. Nós estamos no melhor ano das nossas vidas até então. Este é o nosso ano. E Deus é tão bom que Ele está já fazendo neste início, para Ele mostrar como será o nosso final. Todo aquilo que nós estamos esperando por uma vida, eu acredito nisso. Nós estamos esperando muitas coisas. E este é o momento de, como o próprio Jesus disse, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campo por minha causa receberão 100 vezes mais. Este é o momento de nós recebermos. Este é o momento do Senhor mudar muitas circunstâncias, muitas situações que pareciam amarradas, travadas, situações doentes, situações de vergonha, situações de humilhação, problemas financeiros, problemas no casamento, problemas com os filhos, esta opressão, essa repressão, essa perturbação, este espírito que por muito tempo dominou você, essa infertilidade, esses bloqueios, esses medos, essa dificuldade de romper, essa dificuldade de contar um testemunho. Eu não sei, mas eu sei que Deus está encerrando um tempo nas nossas vidas. Esta será a semana das nossas vidas. Pare de ouvir a palavra e não escutar o que o Senhor está falando. Tem pessoas que têm ouvido, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Tem pessoas que se amornou. Não é mais para você viver assim. Tome uma atitude de rompimento hoje. Faça essa risca no chão na sua vida. A partir de hoje eu estou me levantando.
Eu não aceito mais ser escravo de sentimentos. Eu não aceito mais ser escravo, ser uma pessoa acovardada, uma pessoa infrutífera, uma pessoa que não consegue manter uma decisão, não tem disciplina, não tem estabilidade. Chega de ser assim. Tome uma decisão hoje. A partir de hoje, eu estou tomando uma decisão. Eu vou me adequar, eu estou me alinhando hoje, exatamente com aquilo que o Senhor tem para mim. A partir de hoje eu estou me alinhando, a partir de hoje eu estou mudando as minhas circunstâncias, eu estou assumindo esse compromisso com Deus. Eu estou assumindo esse compromisso com Deus. E essas situações, estas atitudes, essas reações insensatas, eu não vou mais ter. Eu não terei mais. Você não vai mais acreditar em mentiras. Preste atenção, você não vai mais acreditar em mentiras. A partir de hoje, a mentira está sendo encerrada na sua vida. Você só vai acreditar no que está na palavra. Você só vai praticar aquilo que o Senhor está direcionando você a praticar. Pare de ceder a pessoas, amigos, a familiares que não têm nenhuma sabedoria para conduzir a própria vida, não tem frutos. Decida hoje, eu vou ser conduzido por Deus, eu vou ouvir a palavra e vou fazer aquilo que eu estou ouvindo. Pode parecer loucura, mas eu vou fazer. Porque quantas atitudes nós já tomamos e arrebentamos a nossa vida. Olha, a única coisa que é impossível, é o que diz em Hebreus 11. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Essa é a única coisa que é impossível. Coloca para mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a única coisa impossível para Deus. É você agradar a Ele se você não tiver fé. Você quer agradar a Deus? Então, acredite. Pratique essa fé. E tome essa decisão. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E eu convido a você a se aproximar de Deus e vir aqui na frente e apresentar a Ele aquilo que hoje está roubando a sua paz, está roubando a sua alegria. Hoje é o momento de você se aproximar dEle e fazer hoje aquilo que você nunca fez e tomar uma decisão que você nunca tomou. Hoje, eu estou tomando esta decisão. Eu não vou mais viver com medo, somente fazendo metade daquilo que eu sou direcionado. Não, a partir de hoje você vai ser integralmente fiel a todas as decisões, a todas as orientações, a todas as direções que você está recebendo. Se você quer algo grande de Deus, dê algo grande para Deus. Se você quer uma grande vida, dê tudo aquilo que você tem. Deixe tudo hoje. Você não tem mais tempo. Eu estou dizendo a você, Deus quer tirar a esterilidade esta semana. É a semana do encerramento de muitas coisas na nossa vida. Deus está eliminando isso. Muitas situações parece que estão perdendo o controle. Não. Nada perdeu o controle, nada saiu do controle. Simplesmente Deus está esperando que uma atitude, que um decreto, que um destino, que uma sentença que
que foi dada. E uma das coisas que mais nós estamos vendo neste Brasil, neste mundo, é as sentenças insensatas, que não tem sentido. Não tem sentido. E aquele que é espiritual se levanta e diz: ninguém vai morrer hoje. Me dá um tempo que eu vou orar. Deus vai me usar. E eu vou não somente revelar, mas eu vou interpretar também. O interpretar já era difícil, mas o Senhor está falando que eu não estou te chamando para fazer o que é difícil, eu estou te chamando para fazer o que é impossível aqui. Você não vai mais fazer o que é difícil, porque difícil até sábio faz. Os filósofos fazem. Todos os feiticeiros fazem. O Senhor está falando para você que eu estou te chamando para fazer o que é impossível, não é o que é difícil. Hoje, faça o que é impossível. E para muitos o que é impossível é ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então faça aquilo dentro de você se tornar real. Faça aquilo dentro, aquilo que está muito difícil, que hoje você fala: bispo, é muito difícil acreditar. E eu digo que é muito difícil você viver então. Mas eu falo uma coisa para você. Mateus 19, que eu disse, eu acabei de falar, sobre que Deus pegará aqueles que estão em primeiro e colocarão em último, e os que estão em último colocarão em primeiro. Começa falando: deixe vir as crianças. Deixem vir as crianças, pois delas herdarão o reino do céu. Sabe por quê? Porque as crianças acreditam. E o problema é que muitas coisas você viveu e hoje você não acredita. Você está cético. Você não acredita, você acredita em mentiras, você não está tendo um coração de uma criança. E o Senhor está dizendo: eu estou chamando pessoas puras de coração, com as intenções e motivações corretas. Deus está chamando esse tipo de gente, aqueles que vão se entregar, aqueles que vão cantar, mesmo parecendo loucura, mesmo com medo, aquela cabeça: eu vou me acanhar, eu estou acanhado, eu estou com medo, será o que vai dar certo? O que vão falar de mim? O Senhor já diz em Isaías: não se acanhe, faça aquilo que uma criança faria. Grite, plante, pule, ande, entre, faça aquilo que parece loucura. Aquilo que parece loucura. Aquilo que parece loucura. O que é mais louco é fazer aquilo que é, aos olhos humanos, uma insanidade. Mas esse tipo de decisão é que faz o nome de Deus ser exaltado. Eu garanto a você: faça aquilo que Deus está dizendo, está direcionando você hoje. Deus vai mudar a sua história. Você sabe o que você veio buscar. E eu acredito que é como Daniel disse ao chefe: me deu um tempo para orar. Então esse é o seu tempo para orar. Ore neste momento. Porque uma noite foi necessário. Foi uma noite. Uma noite. Uma noite. O que eu falava ontem em Salmos 30? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma noite. Ele só pediu uma noite, e aquela noite eles oraram, e nós estamos nessa noite, e eu falo a você: ore com a força da sua vida, porque Deus vai te dar tanto a revelação como a interpretação.
é algo impossível, mas este é o seu Deus. O Deus do impossível, das causas impossíveis, que pega o exilado e coloca à frente de todos. Não tem reinados, não tem reis, não tem decretos que podem mexer na circunstância de uma pessoa guiada por Deus. Porque você entendeu que é somente Deus que mexe nessas circunstâncias. Ninguém vai mexer nas suas circunstâncias. Isso é uma decisão que você toma hoje. Ninguém vai mais mexer nas minhas circunstâncias. O meu coração está blindado. As minhas intenções estão alinhadas. Hoje as direções estão sendo tomadas. As ordens simples serão praticadas. A partir de hoje eu estou tomando essa decisão. Eu serei este Daniel. Eu serei este homem que não se importa com decretos, não se importa com notícias, não tem medo de ser excluído, não tem medo de ser preso, não tem medo de ser morto, só tem medo de ficar longe de Deus. Esse é o único medo seu, é de ficar longe de Deus. Meu Deus, eu oro, meu Pai, juntamente com o nosso povo, e eu creio, meu Pai, que hoje é o dia que muitas situações estão sendo alteradas, modificadas. Meu Deus, o Senhor está pegando aqueles que estão, meu Deus, em último, aqueles, meu Deus, que não têm influência, aqueles que não têm diploma, aqueles que não têm experiência, aqueles que não têm indicação, aqueles, meu Pai, que não foram favorecidos, aqueles que não vieram de herança, aqueles que não são herdeiros do mundo, mas aqueles, meu Deus, que sabe o Deus que serve e sabe que se aproximar de Deus serão recompensados. Hoje é o dia que nós veremos recompensas. Eu acredito, meu Deus, eu acredito que úteros secos serão fertilizados. Eu acredito, meu Deus, que desertos, meu Deus, passarão os mananciais. Eu acredito, meu Deus, que as árvores que até hoje não deram frutos, darão sombras. Eu acredito, meu Deus, que toda essa carga, este medo, esta covardia, meu Deus, esta instabilidade, esta oscilação, meu Deus, esta fraqueza, estas inseguranças, estas mentiras, já foram quebradas, já caíram por terra, não tem mais poder sobre você. Se levante hoje, hoje é seu dia, mude a sua história, pegue aquilo que é seu. Todos estão intimidados, mas você não faz parte de todos. Você não faz parte de todos, você não é Saul, que pressionado, guiado, você está cedendo. Você não vai ceder, você vai manter a ordem, e você vai confiar até o final, porque quem vai botar a mão é Deus. Quem vai guerrear esta guerra é Deus. Você não vai agir como Raquel, tentando resolver com mandrágoras. Você não vai agir como Raquel, achando que as mandrágoras que vão fertilizar o seu útero. Você não vai agir como Saul, correndo atrás das jumentas. Acabou o tempo de correr atrás de coisas pequenas e miseráveis. Você não é pequeno. Você não é pequeno e você não vai agir assim. Você não vai agir assim, porque o próprio Samuel disse:
as jumentas já foram encontradas. As coisas pequenas e as coisas grandes, Deus já está mexendo, resolvendo, alinhando. Foque no reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas já estão sendo acrescentadas. Não foque nas demais coisas, foque no reino de Deus. O reino de Deus. Traga o reino de Deus para você. Faça isso nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Venha a nós. Não permita que o cansaço tome você. Hoje é o seu dia. Meu Deus, eu peço, fortaleça o nosso povo. Meu Deus, que a partir de hoje, um povo, meu Deus, está se levantando aqui. Aqueles, meu Deus, que até hoje não via esperança, não via um futuro. Meu Deus, o Senhor está mudando o futuro desta pessoa. Pois bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem, não de mal, para te dar um futuro. Receba um futuro vindo de Deus. Veja o futuro, amanhã é o seu futuro. Amanhã as coisas começam a mudar, as coisas estão mudando. Essa semana Deus está mudando circunstâncias aqui hoje. Deus está mudando circunstâncias. Meu Deus, eu oro e eu declaro, meu Deus, que tudo aquilo que essa pessoa está apresentando hoje, essas situações hoje, meu Deus, que parecem impossíveis, situações financeiras, dívidas que parecem impagáveis, meu Deus, parece que esse contrato não será assinado, parece, meu Pai, que esse negócio não será fechado, parece, meu Deus, que essa porta não será aberta, parece, meu Deus, que essa promoção não vai sair, parece que esse salário não será multiplicado, como diz na tua palavra, 100 vezes mais. Mas vai acontecer, porque parece, e você não vive de aparência, você vive por fé. Declare o invisível até ele se tornar visível. Declare aquilo que você não vê até você poder ver. Lembre do processo de Ezequiel. Profetize, filho do homem, até que esse vale de ossos secos se transforme num exército. Faça esse vale de morte ser o vale de vida. O vale da morte não existe mais na sua vida. O vale da vergonha, hoje você passa pelo vale do choro e vai transformar ele em fontes de águas limpas. Vale de Baca se tornará em vale de Beraca. Nunca mais estas situações vai ser o ponto do choro. Acabou o choro. Há um bom tempo já que quando eu vou contar algo que Deus faz na minha vida, não está sendo algo grande aos olhos humanos, mas é algo que só eu sei dentro de mim. E quando eu começo a falar disso, todas as vezes eu começo a falar, eu falo, meu Deus, o que Deus está fazendo na minha vida, dentro de mim, na minha família. Eu começo a me emocionar. E talvez você parou de se emocionar com as coisas que parecem pequenas aos olhos humanos. Mas hoje eu me emociono com as coisas pequenas. Eu me emociono com a paz, eu me emociono com a alegria, eu me emociono por eu conseguir fazer tantas coisas que pareciam impossíveis para mim. As coisas grandes, é uma consequência das coisas pequenas.
Então muitas vezes eu me emociono, eu falo para a bispa, olha, o que o Senhor está fazendo na minha mente, a visão, o discernimento, a sabedoria, eu poder ajudar, eu poder interpretar. Meu Deus, eu consegui entender tantas coisas, eu começo a me emocionar, eu começo a gaguejar, as palavras não querem sair, porque para mim é mais importante do que as coisas materiais. Hoje não, o que é intangível se tornou o meu tesouro, e que seja o seu tesouro intangível, aquilo que só Deus pode te dar. Se você valorizar a Deus, se você valorizar as coisas que Deus valoriza, você vai ver Deus te entregando tudo. Salomão, ele pediu sabedoria, e Deus deu o que ele pediu e o que ele não pediu. Saiba, se você fazer o pedido certo, mesmo se você não pediu, Deus vai te dar. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então parece que hoje, o que você está pedindo, você acha que o problema é esterilidade, às vezes você acha que o teu problema é financeiro, às vezes você está achando que o teu problema é no seu casamento, o teu problema é esse vício, esse problema dentro de casa, no seu carro, no seu trabalho. Não, o teu problema é o coração. Se você colocar Deus à frente de tudo, entregar o seu coração a Ele, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai te levantar com tantas forças, Ele vai te levantar com tanta autoridade, que é impossível esconder uma candeia acesa. Não adianta, podem tentar te esconder, podem tentar diminuir, tentaram esconder José, tentaram esconder José, esconder Davi, diminuir Jesus, tentaram destruir Daniel e os amigos dele, tentaram humilhá-los, mas os humilhados serão exaltados. Então hoje, decida que nada mais vai te botar de joelho senão ser Deus. Hoje você só vai ajoelhar para pedir a presença dEle, porque se você pedir aquilo que é importante para Ele, porque o que Ele quer é salvar antes de abençoar, o que Ele fala é de vida eterna, mas Ele também fala que vai multiplicar 100 vezes mais. O que Ele mostra para você, o que é importante, é aquilo que não pode ser tocado. Mas Ele é tão bom que Ele te dá, Ele faz. O que Daniel tinha, ninguém podia ter. Mas ao final, ele recebeu tudo aquilo que ele não pediu. Às vezes nós chegamos num lugar, e é para resolver uma situação, e Deus ele te joga para uma outra situação. Deus ele te joga para uma outra situação tão poderosa, tão poderosa. Olha, só fique em silêncio e ouça o que eu vou dizer a você. Eu tenho muitos sonhos, e os meus sonhos hoje estão alinhados a ver os sonhos de outras pessoas serem realizados e serem cumpridos. E um deles é ver uma igreja cheia, vitoriosa, feliz, um povo feliz, casado, curado. E ontem, eu vi o que o Senhor fez na minha vida. E eu estava descendo e olhando a igreja cheia, mas ainda nós temos esse sonho, esse objetivo, e eu vejo, e eu vi o que Deus estava falando para mim na hora. Na hora Ele disse, você está olhando para Taquari. E na hora Ele me colocou a visão de estádios. E Ele falou, você vai estar
como eu já ouvi várias vezes sonhos de pessoas que vieram falar para mim, e o que eu mais ouvi ainda na fila, ontem na unção, as pessoas tendo essa visão dos estádios, e eu tendo essa visão do estádio. Hoje ainda uma pessoa que fazia 1 ano e meio, ainda eu falava isso, uma pessoa que fazia 1 ano e meio ainda que nós não vimos, que havia feito um trabalho há um tempo na igreja, uma pessoa ímpia, mandou uma mensagem para um dos internos e disse: eu fui acordado nessa madrugada, enxergando o Senhor ali pregando em estádios, uma pessoa ímpia. Deus validou no meu coração, Deus validou para dentro da igreja, Deus validou para o ímpio. Deus, às vezes a gente está pedindo algo e Deus está falando: você está pensando pequeno ainda. Nós estamos falando de nações, não é uma igreja, são cidades abandonadas, são nações, são países, são estádios. E eu vejo isso. Nós ainda pensamos pequeno, porque se o Senhor está falando de algo impossível, será que você está fazendo este tamanho, este pedido, que é impossível hoje? Será que você está tendo essa fé? Porque é esse tipo de fé que o Senhor está querendo que nós pratiquemos. A fé do impossível. Eu não sei como será, não sei de onde virá, e eu não sei como acontecerá. Mas vai se cumprir, vai acontecer. Então não pense em um culto, mas pense em estádios. O Senhor vai nos levar para estádios, e eu acredito nisso, e eu acredito, e eu vou ver isso, e eu vou ser essa pessoa que acredite mesmo em cima de todas as circunstâncias. Não, eu não vou olhar isso, porque eu não vivo com aquilo que eu vejo, eu vivo com aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito, e eu sei que o Senhor está falando. Parecia loucura o sonho de José. E quando você vai falar de um sonho, a reação das pessoas muitas vezes é querer te jogar num buraco, te prender, querer te diminuir, querer te machucar. Mas saiba que o sonho foi dado a você. E Deus, Ele cumpriu. Deus, Ele cumpre sonhos. Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus vai realizar os seus sonhos. Deus vai cumprir os nossos sonhos. Eu acredito que este ano, 30º ano do ministério, é o ano de nós vermos o Senhor realizando todos os nossos sonhos. Os nossos sonhos. Eu acredito, o Senhor vai cumprir os seus sonhos. Qual é o seu sonho? Você tem coragem e não se acanhar, não se acanhe. Você tem coragem de falar qual é o seu sonho agora? Você falar e verbalizar o seu sonho. Qual é o seu sonho? Fale o seu sonho. Será que você tem medo de falar os seus sonhos? Qual é o seu sonho? Fale para Deus qual é o seu sonho. Fale para qual é o seu sonho. Parece loucura, mas se Deus colocou, Ele vai realizar. Se estiver alinhado com o seu propósito, Ele vai realizar. Eu acredito nisso. Deus é um Deus que cumpre sonhos. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço pelo que o Senhor fez aqui hoje. E eu sei que nós estamos como Zacarias, Zorobabel. Nós não desprezamos os pequenos começos. Lembre-se de nós, deste dia, o que está acontecendo aqui hoje. Lembre-se daquilo que estão, meu Deus, as palavras, os votos, as decisões, este alinhamento. Senhor, lembre-se do que estão acontecendo. Quando eu falo lembre-se, meu Deus, o Senhor sabe, meu Deus, todas as vezes que o Senhor falou, lembre-se, o Senhor se lembrou de Sara, e o Senhor se lembrou de Ana,
E o Senhor se lembrou de Rebeca. E o Senhor se lembrou de Raquel. E o Senhor se lembrou de Isabel. O Senhor se lembrou de Isabel, mesmo ela sendo velha. Diziam que ela era estéril, mas ela já está de 6 meses. Parece que era estéril, não, mas ela você já está de 6 meses. Olha, nós já estamos prontos. E as coisas vão acontecer. Eu acredito nisso. Eu abençoo a sua vida. Eu consagro aquilo que você trouxe hoje, desde o seu painel dos sonhos, aos seus pedidos, aos seus documentos. Tudo aquilo que você está apresentando ao Senhor hoje. Eu abençoo a sua vida. Eu consagro e concordo com as tuas orações. Eu declaro cada palavra que saiu da sua boca, materializada e concretizada e realizada, autorizada e liberada. Eu abençoo a sua vida. Receba aquilo que você veio buscar. Receba aquilo que você veio buscar no dia de hoje. Prepare-se. Prepare-se para o que o Senhor fará. Prepare-se para o que o Senhor fará. Esta é a semana de nós estarmos orando e jejuando todos os dias. E é isso que todos os internos, todo o nosso povo está fazendo. Todo dia nós estamos tirando período para orar, já orávamos, né? Mas agora com mais intensidade e ainda jejuando todos os dias para o que o Senhor fará no dia 18 de janeiro, o dia do decreto, domingo do decreto. Deus tem um domingo de decretos aqui hoje. E eu convido a você a chamar todos. Domingo será o dia do decreto, o dia dos milagres, o dia que muitas situações não haviam sido resolvidas fará. Esse será um fechamento do que nós estamos vivendo aqui hoje. Um fechamento do que nós estamos plantando aqui hoje, decidindo aqui hoje, se alinhando aqui hoje. E esta é a semana da preparação dos passos ousados de fé. Dê os passos. Dê passos de fé. Este é o momento de você dar passos de fé. Entenda que passos são esses. Se é um passo na sua vida espiritual, no seu casamento, se é um passo na sua vida financeira, qual é o passo de fé que você vai? Hoje eu estou assumindo uma área na igreja. Hoje eu estou dando um passo de fé. Se é isso que o Senhor, é isso que o Senhor quer, o Senhor vai tirar. O Senhor vai tirar essa esterilidade, então eu vou dar aquilo que hoje é muito difícil. Aquilo que parece que vai faltar, que vai me gerar um problema. Não vai gerar. Você sabe exatamente o que o Senhor está pedindo a você. Cada um sabe aqui, cada um foi colocado algo no coração. E se nós queremos ser grandes, nós precisamos dar passos grandes, e eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor está chamando pessoas para darem passos impossíveis aqui hoje. Quais são os passos impossíveis hoje que você vai dar? Saiba, se você não romper, nada romperá na sua vida. Decida hoje romper. Decida hoje confiar. Decida hoje se levantar como esse que vai mudar uma história, que vai mudar um decreto, que vai mudar um destino, que vai fazer da morte virar promoção. As mortes virarão promoções, virarão presentes e honras. Eu tenho a certeza do que o Senhor está falando aqui. Eu buscava o Senhor, e esta tarde eu vi muitas coisas, o Senhor falando muitas coisas. E estas situações serão definidas na nossa vida. Muitas situações serão definidas na nossa vida antes do início do propósito. É antes do início, entenda isso. Aqueles que estão respeitando e olhando para o hoje, vão viver hoje. Vão viver
antes do propósito, antes do início desse propósito. Eu tenho certeza, você vai ser uma dessas pessoas. Você vai ser um desses que vão testemunhar. Quando já começar o propósito, você já vai vir só para agradecer. Meu Deus, eu estou aqui para agradecer. Você já vai ver pela fé. Eu estou aqui só para agradecer. E eu vou fazer esse propósito porque eu sei que o Senhor fará muito mais. Isso foi uma demonstração do que o Senhor tem para mim nesse ano de 2026. E é isso que você vai falar. E é isso que você vai dizer. E é isso que você vai declarar. Isso só foi uma demonstração do que o Senhor fará em 2026 na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Meu Pai, continue falando e conduzindo a cada um de nós. Que hoje, meu Deus, uma geração de Davis, uma geração de Daniéis estão se levantando aqui hoje. Eu acredito nisso. Eu agradeço ao Senhor e creio em definições, em respostas, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: meu Deus, eu acredito nesta palavra e creio que ela é para mim. E hoje eu decido me posicionar e dar passos que aos olhos humanos é impossível. Mas eu creio que este é o dia para o impossível se tornar possível na minha vida. Diga a Deus: eu sou a pessoa certa. Eu sou a pessoa certa. Pode confiar. Confie em mim, Senhor. Olha para o Senhor, pode confiar em mim. Eu sou a pessoa certa. Deixe eu ser esse que vai levantar estes troféus que o Senhor vai apresentar. Aqueles exilados, aqueles que estão por último, aqueles esquecidos, aqueles que não são lembrados, serão lembrados, serão honrados, serão promovidos e serão um instrumento para levar e levantar todo um povo, toda uma nação, toda uma casa, uma família, uma empresa. Virá de você, virá de você, virá de você a honra. Virá de você. Deus vai honrar dentro e fora da sua casa. Deus vai honrar dentro e fora da sua casa. Todos verão as bênçãos na sua vida e todos que estão fora também verão as bênçãos que Deus está fazendo na sua vida. Eu acredito. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.